Olá, saudações a todos em função horário. Começamos aqui o nosso primeiro episódio do Eurico Podcast. Garantimos levar a conversa, esse bate-papo que a gente vai ter aqui em sua casa nesse final de tarde ou nesse final de domingo. E aqui do meu lado esquerdo estou com Armindo Evander, que juntos iremos levar essa boa conversa com esse grande convidado que nos acompanha aqui nesse dia. E aí? Verdade, Lázaro, verdade, né? Nós queremos que o pessoal lá em casa aperte os cintos, né? Porque vamos começar agora a viagem. Então, Lázaro, expectativas para a conversa? Olha, expectativas são grandes, estou aqui meio que nervoso, mas espero que tudo dê certo e bora lá. E vai dar, né? Bora. Então, ainda nessa deixa, né? Vou aproveitar a deixa do Lázaro para apresentar o nosso convidado, né? Então, temos hoje aqui a honra de receber Eurico Domingos Marieta Canganjo, um estudante, professor, escritor, ex-rapper, né? E também tem um tema aqui, você se define como afrocrata, um tema que desperta grande curiosidade, né? Sem mais demora, para não roubar a sua oportunidade de fala, fala para mim, Eurico, quem é você em suas próprias palavras? Obrigado pelo convite, né? Na verdade foi magnífico nós estarmos aqui e procurar materializarmos isso que é a ideia de levarmos este projeto, né, para vários locais, e acredito eu que vai dar certo, né? Acredito eu que vai dar certo, que é o nosso Eurico Podcast. Dizer que eu sou Eurico, como vocês falaram e muito bem, angolano, africano. Eu acredito que é um bocadinho difícil e um exercício tremendo falar de si mesmo, quando que, na verdade, é algo que sempre esperamos que outros assim o fazem. Então, acredito que tenho uma dificuldade em falar a meu respeito. Porque eu posso dizer que sou Eurico, tenho irmãos, tenho meus pais, minha família mora em Angola, e acredito que, em suma, isso acaba por ser o limite a ser dito a meu respeito. Porque aquilo que vamos procurando fazer e temos feito durante a vida, o dia a dia, as pessoas têm notado e eles, melhor do que eu, falam a meu respeito. Então, como nosso primeiro podcast, conforme eu disse anteriormente, então, tá entusiasmado? Lázaro, estou entusiasmado, estou com uma ansiedade, né? Estou com uma ansiedade que, de certa forma, é uma ansiedade positiva. E é o que eu disse, né? Mano, acredito que o nosso projeto está bem entregue. O nosso projeto está bem entregue e nós vamos conseguir levar isso a bom porto, mano. Vamos conseguir levar isso a bom porto. E parabenizar vocês por aceitarem, né? Por aceitarem fazermos todos nós esse grande projeto. Então, como nosso primeiro convidado, seja muito bem-vindo e nos acompanhe nessa conversa. Obrigado. Eu vou roubar a deixa do Lázaro, né? Você está entusiasmado, Lázaro? Estou muito entusiasmado agora, né? Muito entusiasmado nesse desenrolado bate-papo e esse grande homem, né? Que tem muito para nos transmitir aqui nessa tarde. Então, esperamos que o público lá em casa também aproveita o imenso, né, desse bate-papo. Eurico, eu vou voltar um pouco num tema do livro, tá? Você se identifica como sendo afrocrata. O que é que esse termo significa para você? Tem um peso cultural, político, filosófico? Sim. A questão de ser afrocrata, eu quando me identifico como sendo afrocrata, a minha identificação ela nasceu daquilo que eu fazia anteriormente e comecei a fazer muito cedo, que é rap, né? Comecei a fazer muito cedo e é sabido que o rap, ele nasce, na verdade, de uma cultura, né, que é o hip-hop. Ele nasce de uma cultura e, nascendo de uma cultura, existem ideologias que dizem que... Existem ideologias, vamos assim dizer, teorias, né, que vão dizendo que o rap, na verdade, nasceu em África por causa da sua liberdade de expressão, né, por causa da sua liberdade de expressão. E anteriormente, o rap, na verdade, a sua abordagem era uma abordagem ligada àquilo que você acabou de categorizar, que é a filosofia e também questões políticas. Mas só que nós, quando olhamos para o rap, acreditamos nós que ela transcende isso. Razão pela qual quem faz rap, com muita facilidade, assim como eu, inclina-se em ser afrocrata. Identifico-me como sendo afrocrata, porque ser afrocrata, ela vai ser uma questão de defesa civil, uma defesa dos direitos humanos, é uma defesa da questão dos padrões culturais, é uma defesa política, é uma defesa que na verdade transcende. E a priori, né, o que é mais importante disso que eu acabei por citar, ela é uma defesa
daquilo que é exatamente as questões raciais. Muito bom, Eurico. Nós sabemos que o conjunto de personalidades forjam a nossa identidade. Exato. A minha questão é a seguinte: como é que essa identidade, né, influencia a sua escrita? Ela influencia a minha escrita de que jeito? Porque é nela em que você consegue sentir e encontras a necessidade de procurar verbalizar alguma coisa. Por exemplo, dentro daquilo que é a cultura hip-hop, nós temos os grafite. Quem não faz rap, quem não verbaliza no microfone, por cima do instrumental, ele vai procurar verbalizar através do grafite. Quem assim não faz, vai procurar verbalizar na escrita. E na escrita nós temos as literaturas. Razão pela qual a minha escrita, a minha literatura, ela nasce disso. É uma forma que eu encontro de verbalizar aquilo que eu sinto, uma forma de eu verbalizar aquilo que eu penso, acima de tudo. Você tem uma trajetória diversificada. Tenho. E por que escolheu a escrita? Eu escolhi a escrita por quê? Porque eu abandonei anteriormente as outras trajetórias, e quando eu abandono as outras trajetórias eu sinto que vou optar pela escrita. E a questão de eu optar pela escrita, ela também foi uma questão de eu atender o quê? As questões contemporâneas. Não que anteriormente não se fazia, mas nós conseguimos notar que hoje em dia já há muito mais pessoas a lerem. Há muito mais pessoas a lerem. Há muito mais pessoas que são seletivas no que vão ouvir. Quando me refiro no que vão ouvir de música. Então, por serem muito mais seletivos no que vão ouvir de música, nós nunca sabemos qual é o nosso público. Nós sabemos para quem nós vamos emitir a informação, que é a música, né? Por exemplo, tu por exemplo, cantas. Não, eu canto para um determinado público-alvo, ok. Mas isso é uma questão que não é muito bem taxativa, né? Assim você o faz. Mas agora, quando você vai optar por uma outra coisa, você procura a diversificação no seu todo. Razão pela qual eu optei pela escrita. Vamos lá escrever, porque o pessoal vai procurar ler. Ótimo. Interessante. Muito interessante. Eurico, foi um processo natural ou algo despertou essa mudança? Foi um processo natural. Foi um processo natural? Natural. Você nasceu para escrever. Então, eu não sei se eu diria isso, né? Eu estou numa fase embrionária. Embrionária não, porque eu já saí, né? Já saí, já temos aí o material, né? Já temos aí o material que tá nas plataformas digitais, né? Passo aqui a citar o meu livro, que é a primeira obra, tá no Google Play, tá no Google Livros e também tá na Amazon. Então, é o meu primeiro, já não é fase embrionária, já sim entregamos, já sim produzimos, mas eu vou dizer que está sendo muito, mas muito gostoso. Eurico, eu li o seu livro, desde já eu parabenizo, tá? Obrigado. É uma excelente leitura, uma leitura boa. Toca aqui. Então, quanto à questão do livro, né, eu tenho uma questão. A tua escrita em si, Isso. a sua escrita, tem alguma referência literária ou filosófica que te inspira? Sim, claramente. A minha inspiração vem daquilo que são as adversidades que nós enfrentamos como sociedade, como parte da sociedade. É o que me inspira a escrever. É o que me inspira na verdade. O que é que, por exemplo, hoje em dia te representa uma adversidade, Evander? Nossa. Thomas Hobbes dizia o seguinte: a problemática da sociedade dos homens é a convivência entre os homens. Né? Exatamente. Então eu acho que todo esse contexto social, a questão de como as pessoas se relacionam atualmente, é muito controversa, né? Então, quando você fala sobre isso, desperta uma grande curiosidade em mim, né? Nossa, qual foi a inspiração que você teve, né? Uhum. Eu acho que olhando para essa sociedade, como a sociedade vai caminhando ultimamente, é uma grande inspiração. Mas como pessoa, né? Exato. Existem pessoas que te motivam para escrever? Existem escritores? Ok, aí estamos a pegar na fonte de inspiração, né? Isso. Claramente que tem. E esses grandes escritores são nacionais. Quando eu digo nacionais é de onde eu venho. E também, acima de tudo, estrangeiros, né? Porque eles vão estar do outro lado do oceano, né? Do oceano. Claramente que tem escritores que muito eu admiro e vão me inspirando, né? Mas o que eu disse, acima de tudo, eu acredito que quando nós optamos em fazer algo que nós gostamos, que nós amamos, a inspiração muitas vezes não vem de quem também faz. A inspiração vem dentro de nós. E essas inspirações que vêm dentro de nós são inspirações que vão sendo reflexo daquilo que nós entramos em contato.
Eu sou parte da sociedade, assim como disse anteriormente. Então, eu estando como parte da sociedade, a sociedade me transmite muita coisa. E eu, como parte da sociedade, eu prefiro identificar-me como uma esponja. Está ali para absorver. Eu absorvo muita coisa. E nessa absorção que eu vou fazendo dessas coisas, então aí vem a minha inspiração para escrever. A minha obra literária, ela foi fruto de uma absorção. Foi fruto de uma substância, né, que eu entrei em contato, né, e quando eu digo entrei em contato no sentido subtendido, razão pela qual nós temos o título do livro, né, Vivemos a Esperança. E aí eu deixo bem patente, coragem e paciência como ferramentas da esperança para o sucesso. Ainda sobre a influência, o rapper trouxe alguma influência nessa obra? Trouxe muita influência, e boas influências, assim digo. Trouxe muitas e boas influências, porque as influências do rap, elas transcendem tudo o que for necessário. Tem um velho provérbio que diz o seguinte: o rapper é um estilo ou uma forma musical muito mais completa do que as outras, sem desprimor as outras. Não é o que estou a dizer. É um estilo de vida, É um né? estilo de vida. Você quando entra aí, você quer fazer. Você quando entra aí, quer verbalizar. Você quando entra aí, tens uma capacidade intelectual acima da média. Então digo que influenciou-me muito, muito. Obrigado. Eurico, como acadêmico que você é, escritor, professor, né? Ex-rapper, afrocrata, eu tenho uma questão. Como foi a questão da adaptação cultural e acadêmica? Porque eu acho que é o foco do que você faz. Você é escritor, né? Sim. Como é que foi essa adaptação? Saindo de uma realidade diferente, né? Na questão cultural, eu digo que nem tanto. Mas houve uma adaptação. Como é que foi o processo de adaptação? Essa adaptação estando aqui atualmente no Aqui Brasil? no Brasil, isso. Ok. Eu digo assim. E eu digo assim, e por quê? Porque eu digo assim, porque eu li isso, dizia um grande filósofo indiano, que ele disse o seguinte: nós temos que ter a capacidade de nos adaptarmos aos meios, né? E isso ainda vem dentro de uma filosofia da seleção, né? Da seleção das espécies, onde disse que nós não escolhemos o meio. O meio, ou seja, o meio adapta, ou seja, as espécies, elas têm que ser adaptáveis ao meio. As espécies são adaptáveis ao meio. Então, eu procuro me adaptar dentro daquilo que são os padrões de convivência do local aonde me encontro. Aqui talvez surja uma pergunta, mas essa adaptação compromete os teus valores? Claramente que não compromete os meus valores. Isso é comparado ao que? Ao peixe, né? Tem aqui o exemplo do peixe. Nós, por exemplo, quando vamos pescar, me refiro propriamente ao mar, né? Quando o pescador vai lá para o mar pescar, ele assim consegue, e ele consegue pescar, ele traz o peixe para casa, né? Traz o peixe para casa e ainda assim ele faz questão de quê? De temperar o peixe, né? Tempera o peixe. Por que ele tempera o peixe se ele tirou o peixe do mar e o mar é salgado? Aí vem a grande questão. Ok, eu posso estar inserido num determinado meio, mas não absorver o que aquele meio tem a me oferecer. Então faço a minha seleção. Então, escritor, como foi tomar essa decisão de sair de Angola para São Paulo, propriamente, Brasil? Boa pergunta, Lázaro. Como foi? Boa pergunta. Como é que foi a experiência, né? Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência, eu digo, positiva. Eu digo uma experiência muito positiva. Mas acima de tudo também foi foi algo que eu não tinha noção para nada. Não tinha noção como é que as coisas seriam na verdade, né? Eu sabia que, vamos lá, vamos ver se as coisas vão dar certo, porque nós viemos para estudar, né? Vamos lá, vamos estudar, e estamos a estudar até agora, né? Mas talvez quando nós vamos entrando, nós vamos procurar fazer uma determinada coisa, né? Nós nunca sabemos ao todo como é que aquilo vai ser, né? Como é que aquilo vai desenrolar em função do tempo. E em função do tempo, muita coisa boa foi desenrolando, mas muita coisa negativa também foi desenrolando. Mas isso de negativo que desenrolou, claramente que nos trouxe aprendizado. Escritor, o que mais lhe marcou na cultura brasileira? Boa pergunta. O que mais marcou, escritor? Boa pergunta. O que mais me marcou na cultura brasileira? Certo. Boa pergunta. É muita coisa, na verdade, vou te dizer. Mas o que mais me marcou foi o que eu entrei em contato logo
que eu cheguei nos meus primeiros dias, que foi primeiramente a hospitalidade e a cordialidade. Um povo muito cordial e muito hospitaleiro. Sempre me perguntaram assim, o que tiveres a precisar me fale. Estás a precisar de alguma coisa? Às vezes eu já tinha. Toma. Ainda assim entregavam para mim. Eu disse, não, já tenho. Não, receba, por favor. E foram um monte de coisas, mas acima de tudo isso. Muito hospitaleiros e muito cordiais. Aproveitando a deixa do Lázaro, eu tenho uma questão. Você pensa em voltar para Angola? Ou já sente São Paulo como um lar? São Paulo é um lar, né? São Paulo é um lar. São Paulo é uma casa. Eu não pensaria duas vezes em cá estar novamente, né? Mas a questão de eu voltar para Angola é uma questão de dívida moral. Então, voltar para mim constitui um imperativo. Tá. Você falou da cultura brasileira. A minha segunda questão é, Eurico. Quando você voltar para Angola, o que de específico na cultura brasileira você levaria consigo? De específico? Isso. Ótimo. Algo específico. Ok. Que você voltando, você diz que eu vou levar isso e vai ser um diferencial, um tremendo diferencial. Diferencial, né? Olha, é que na verdade é muita coisa, né? Na verdade é muita coisa que eu levaria. Mas só que essa muita coisa que eu levaria, talvez... Levaria a feijoada? A feijoada lá tem, tá sabendo? Ótimo. Em breve... É nisso que eu queria dizer, é nisso que eu queria falar, tá sabendo? Recentemente a gente foi em um restaurante, não vou citar o nome do restaurante, mas provamos uma feijoada muito boa. E hoje é a nossa casa, Eu tava nesse dia. Hoje é a nossa casa. E olha que hoje eu queria ir pra lá, sabia? Não, mas quem sabe a gente ainda encontra. Mas hoje ainda tem? Quem sabe a gente ainda encontra, né? É só uma questão de nós ligar pra eles, né? Pra eles. Mas eu gostei da feijoada de lá, gostei muito. Então, é muita coisa que eu levaria pra Angola. Mas só que essa muita coisa pra mim levar, vou ser sincero, tinha que primeiramente tirar um tempo para me estudar isso, sabe? Para não entrar em choques de realidade, Porque temos que perceber que são sociedades diferentes. Sociedades que vêm de um período histórico diferente, sociedades que têm uma forma de ver as coisas diferente. Muita coisa que, por exemplo, o Brasil ultrapassou, a minha cultura ainda não ultrapassou. Certo. E ela não ultrapassou por quê? Porque ser uma questão de identidade cultural. Então, eu tinha que fazer esses estudos de viabilidade, estás a perceber? Para ver se eu levo ou não levo. Porque se eu levo, eu entro em choque. E eu procuro depois, e o que acontece? Eu estaria a violar a minha cultura. Tudo bem que a cultura é mutável, né? Ela tem que mudar, ela tem que obedecer os processos de mudança. Mas ainda assim é essencial também fazer esses estudos, porque a cultura é que nos identifica. Você não acredita que para existir essa mudança, a mudança parte da gente? Ela parte da gente, mas leva tempo. Isso, você faz parte dessa mudança. Exato. Você faz parte dessa mudança, né? O que você falou fez me lembrar, uma vez eu li uma frase sobre Mahatma Gandhi, né? Isso. Que uma mãe levou o seu filho até Mahatma Gandhi e disse, o meu filho consome muito açúcar. Exato. Você pode aconselhar ele para deixar ou reduzir o consumo do açúcar? Ele disse, não, vai e volta depois de um mês. Depois de um mês, a mãe volta com o filho. E ele diz, não, aconselha o menino. E a mãe pergunta, ela fica indignada. Por que você... Só agora, né? Só agora, é. Ele diz que há um mês atrás eu consumia açúcar. Né? E eu acho muito bom você focar nisso, que a mudança parte de você. Exato. Você tem que espelhar a mudança, né? Exato. Porque muito melhor do que palavras são ações. Exato. Né? E são ações, né? São ações. Isso pegando a tua deixa, né? Colocando aqui um adendo. Isso também vem muito por conta do quê? Vem muito por conta, e nós fazendo essa análise, né? Analisarmos esse aspecto, me faz lembrar as histórias das democracias, né? Onde tem o velho provérbio que diz: vence a maioria. Só que aqui levanta-se um ATT. Atenção, nem sempre a maioria tem razão. Tem razão. Podemos ser a maioria a querer trazer a mudança numa sociedade. Mas uma questão, será que vocês têm razão? Então é preciso fazer muito estudo de viabilidade, mas eu gosto muito... Mas nessa questão de ter razão não chega a ser um pouco subjetiva? Então, ela chega a ser subjetiva, mas porém, quando você é humano, independentemente de seres a maioria, não submeta os outros aos teus caprichos. Eu penso assim, somos aqui quantos? Somos 3, né? Somos 3. Vocês dois têm razão sobre um aspecto e eu não tenho. Se há uma outra forma
de nós encontrarmos a solução que seja agradável para os três, que encontremos. Isso é uma questão de ser humano. E eu falo isso no livro. Mas, escritor, ainda sobre cultura, Aham. o que é que você sente mais falta da nossa cultura africana aqui no Brasil? Olha, da nossa cultura africana, né? É muita coisa, na verdade, também. Porque ela é um país vasto em questões culturais, Ainda de sobre, identidade. ainda sobre comida também, vamos entrar sobre comida. Mufete, O um mufete. bom calulu, Mas como é que uma é? boa feijoada da minha mãe, uma boa caldeirada da minha mãe, Da Dona Rossana, uma caldeirada da Dona da Rossana. Dona Rossana. Dona Rossana, estamos a chegar aí dentro em breve, assim que nós chegar, fazer aquela feijoada, Aquela caldeirada, aquele fuso, aquela aquele comida fuso. gostosa que a gente vai saborear. É. Então, o que lhe deixa com mais saudade é aquela comida, É. comida da terra, não Da é? terra, o calor. O calor da terra. O calor da terra. Porque disse meio que a brincar, tua casa é tua casa. É assim, é assim. Então, recentemente você também, Armindo, ele lançou uma obra, da nossa consciência. O Eurico lançou uma obra, aproveitar o momento para parabenizá-lo. É uma Obrigado. obra muito linda e trabalhaste bastante. Eu presenciei as noites mal dormida e realmente é um projeto, um livro muito lindo que vai agregar muito ainda na nossa sociedade. Meus parabéns, irmão. Obrigado. Meus parabéns. E já agora, você também dedicou esse livro à sua mãe, os seus pais, na verdade, tem uma parte que você dedica a eles. Exato. O quanto é que eles são para ti? Quanto é que eles, como eles representam-te na vida? Na minha vida. Exato. Acredito que alguém disse assim para mim uma vez: Eurico, você fala muito e quando pegas para falar, tu nem tens às vezes noção do tempo. Mas existem questões que na verdade eu tenho sim noção do tempo. Não tenho noção do tempo, mas só que o tempo me é curto para falar porque não encontro palavras para utilizar. Assim como eu disse no início, que era falar a meu respeito e também constitui falar sobre os meus pais. Não encontro palavras às vezes para procurar falar a respeito. Por quê? Porque são muita coisa para mim. Os meus pais são os heróis da minha vida, na verdade. São os heróis da minha vida. Os meus pais são as primeiras pessoas a me amarem no mundo. Antes de eu me amar a mim mesmo. São os primeiros a me amarem no mundo. Os meus pais são as primeiras pessoas que me aconselham antes de eu tomar toda e qualquer decisão. Os meus pais são as primeiras pessoas que estão lá que não me fazem recuar ante nenhum pretexto, nem para pagar impulso, se eles me deixam. Os meus pais estão lá para tudo. E eu testemunhei todas as adversidades que meus pais enfrentaram durante o processo, a caminhada, não digo a caminhada deles, né? Porque são meus pais claramente são mais velhos de mim. Eu digo que eu testemunhei aquilo que foram as adversidades que eles passaram quando eu já ganhei, quando eu já tinha a consciência, quando eu já tinha o entendimento sobre muita coisa. Eu vi muita coisa. Nos faltou muita coisa, mas acima de tudo não nos faltou o quê? Amor. Quando eu digo não nos faltou, eu e os meus irmãos, meus pais não nos deixaram faltar o amor, não nos deixaram faltar o pão na mesa, não nos deixaram faltar conhecimento, educação, não nos deixaram faltar Deus, acima de tudo. Então os meus pais, eu digo assim, são os heróis da minha vida. E uma literatura, minha primeira, uma obra de arte a esse nível, a essa dimensão, porque assim vocês estão a dizer, modéstia à parte, né? Então eu acredito que o agradecimento tinha que ser para eles. E talvez numa próxima obra literária, já aqui dizer, e vocês sabem disso, já comecei a escrever outro livro, e talvez também entre algum texto aí que fale a respeito deles, porque eles representam isso para mim, tudo o que eu tenho. Então podemos afirmar que eles foram ou são a sua maior inspiração? Exatamente, essa seria a minha resposta lá no princípio. São a minha maior inspiração, meus pais, minha maior inspiração. Eu digo assim, quando eu ser pai quero ser como eles. Quero ser como eles, sem acrescentar nem tirar nada. Belo, muito bom, Eurico. Eu li o livro. Lázaro, você leu o livro? Já. Tô bem na reta final de ler o livro. Tenho algumas questões ainda para fazer no escritor, né? Tem algumas questõezinhas, mas a gente vai acertar essas questões. Sim. São questões pessoais. Ok, tá bom. Eurico, eu li o livro, o Lázaro leu, mas eu faço uma pergunta agora para você. Isso. Para quem ainda não leu o livro, o que encontra no livro? O que vai encontrar? O que vai encontrar no livro é o que eu ouço de pessoas que leram o livro. Certo. Eles dizem assim, Eurico, você é foda.
Ele Tá filosofando. Ele diz assim, Eurico, como é que você escreveu aquilo? Você pensou como alguém te ajudou? Ele diz, Eurico, quanto tempo você levou para escrever o livro? Eles dizem, Eurico, como é que você desenvolveu o que você desenvolveu no livro? Eurico, como é que aconteceu? Qual foi a tua maior inspiração? E eles se encontram lá no livro. Muitos dizem assim, nós já lemos muita coisa, nós lemos Nietzsche, nós lemos Laurindo Vieira, nós lemos... Schopenhauer. Lemos Schopenhauer, lemos um bocadinho de Mahatma Gandhi, lemos e assistimos muita coisa boa, lemos, assim dizia Zaratustra. Eles diziam, lemos isso, mas eu digo, como é que você escreveu o teu livro? Eu também não sei. Aquela famosa frase filosófica. Mas só sei que nada ainda sei. respondendo uma das perguntas que muito o pessoal te faz, quanto tempo durou? Foram 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses? É, 1 ano e 6 meses. Acredito que 1 ano e 6 meses, assim, taxativo. Eu tive lá o meu conteúdo. Escrevi, peguei um bocadinho de referências bibliográficas, vos ouvi, vocês lembram disso? Vos ouvi, vos perguntei o que é que vocês achavam disso. Na vossa visão, como é que isso tem que funcionar? Né? Eu vos ouvi, fui lá, coloquei no livro. 1 ano e 6 meses, taxativo. Eu tive o meu conteúdo. Mas agora, os outros meses restantes foram meses que eu comecei a olhar em aspectos assim, meio que técnicos. Onde é que esse tema tem que entrar? Como é que tem que ser o meu sumário? Então foi isso. Eurico, ainda sobre o livro, tem um tema que eu acho muito, muito interessante. Você aborda sobre a diferença entre esperar e ter esperança. Ter esperança. Você acredita que a esperança precisa ter ação ou ela pode existir apenas como um sentimento? Se eu te dissesse que ela tem que existir como um sentimento, eu estaria a ser bem contra mim mesmo e naquilo que eu escrevi. Porque na verdade não é isso, né? Na verdade não é isso. Dizer que no livro nós encontramos uma narrativa muito bonita. A Vivemos a Esperança, assim como é o livro, né? É uma narrativa inspiradora, porque a esperança é o sentimento dentro de nós que é que nem um combustível, né? Ela nos faz ter ações, nos leva à ação, para nós conseguirmos então encontrar ou concretizar, materializar aquilo que está distante de nós, né? Eu tenho, por exemplo, a esperança que durante esse podcast eu vou pegar um bocadinho de amendoim. Já estou a pegar. Fica à vontade. Então, é nessa esperança que as pessoas... Então você premeditou esse ato. Exatamente. E na esperança podes premeditar. Tudo premeditado. Podes premeditar. Exatamente. Então é o seguinte. É a diferença entre esperar e ter esperança. A questão de ter esperança, ela é uma ação, ela é um sentimento, ela é um combustível, na verdade, né? Ela é um combustível que nos desliga da inércia. Ela é um combustível que nos desliga da passividade. Ter esperança não significa esperar. O esperar até é confortante. É confortante nós esperarmos as coisas para nós mesmos. É um sentimento? A questão de esperar, Isso. ela acaba por ser um sentimento, né? Esperar acaba por ser um sentimento. Na verdade, ela é um sentimento. Mas só que ela vai desembocar numa questão de ação. Ela, quando desemboca em uma questão de ação, ela está desembocando no teu conforto. Tu ficas lá sentado. E, inclusive, lá no livro, eu trouxe o exemplo da Ana e do Carlos, né? O Carlos era um jovem que, por exemplo, os dias passavam para ele, né? Ele dormia, acordava e ficava sempre lá na janela do seu quarto, da sua sala, e via as pessoas a se movimentarem. E no subconsciente dele, ele entendia que as pessoas se movimentavam por puro prazer, porque assim o queriam. Mas só que durante o passar do tempo, ele entendeu também que ele tinha desejos, ele entendeu também que ele tinha coisas por concretizar. E essas mesmas coisas não se concretizavam. Por quê? Por causa do conforto dele. Então esse indivíduo estava na espera. Ele estava na espera de ter um bom emprego, ele estava na espera de ter um bom salário. Mas só que e ele nunca teve isso. Até o período que ele entendeu que o que ele estava a fazer era uma piada, na verdade, né? Já diferente da Ana. A Ana, ela sempre foi alguém muito prática. Ela sempre foi alguém que entendeu que tem que fazer as coisas por ela mesma. Ela sempre foi alguém que entendeu que tem que lutar pela vida. E quando a adversidade bateu à porta dela, ela tinha cursos feitos, ela tinha estudo, ela tinha workshops feitos, ela tinha muito treinamento. Então ela soube o quê? Passar aquela adversidade. Então, quando nós esperamos, a questão da espera, ela está ligada à inércia. A questão da espera, ela está ligada à passividade. Inatividade. Inatividade. Né? Agora, a esperança,
ela é o contraverso de tudo isso que eu citei. A questão de ter esperança é você ter um combustível. É você entender que você não tem aquilo. É você entender que tens que lutar para fazer aquilo. Então a esperança na verdade é isso, né? A esperança, ela se interlaça, o quê? As nossas vivências, ela se interlaça aquilo que nós queremos concretizar, aquilo que nós queremos obter. Na verdade, essa é a diferença que nós encontramos lá no livro e bem muito mais. Ótimo. Escritor, no seu livro também, bem na introdução do seu livro, você tem um texto muito lindo e que me chamou muita atenção. E eu esperava que o escritor desenvolvesse mais isso, né? Porque, tendo em conta a sociedade que a gente se encontra hoje, você diz, é na dor que ganhamos consciência. Escritor, o que é que diz essa frase? O que é que isso representa para ti? Só ganhamos consciência quando sofremos? Só é possível ganhar consciência com dor. Sofrimento, com dor. Sentindo. Na vossa visão. A gente ficou meio que assim, né? O que ele quis dizer com isso? É na dor que ganhamos consciência. Temos que sofrer para ganhar consciência? É preciso existir uma dor. Hoje nos encontramos numa sociedade que está a ultrapassar problemas de depressão, ansiedade. E até quis que você desenvolvesse muito sobre isso. Exato. Que é saber qual foram as tuas ideias, como é que você pensou, como você pode ajudar, ou como o seu livro pode ajudar essas pessoas que têm depressão, ansiedade, por ser um tema muito pertinente. Sim, é na dor que ganhamos consciência, né? E veja que, eu agradeço, né, o elogio que vocês fazem da frase, que você, Lázaro, faz da frase, porque é uma frase que está lá no livro, né, naquela parte das citações e das citações e tudo mais. E lá no livro, nas citações, é essa frase e uma outra que são extremamente da minha, assim como o conteúdo, né, o livro em si, mas lá nas citações é extremamente da minha autoria, né? Porque eu assim entendi que na verdade tinha assim que o que ser. A gente vai chegar lá na outra frase. Na outra frase? Nós vamos chegar. Ok. Então, é na dor que ganhamos consciência. O Evander perguntava, mas só na dor que ganhamos consciência? Quando assim pergunta, enfatizando desse jeito, eu respondo, só naquela dor que agudiza. É só naquela dor que piora. É só naquela dor que você entende que agora estou a sentir. Certo. Então é lá onde você ganha maior consciência. Mas em sentido geral, generalizado, é sim na dor que ganhamos consciência. É quando você entende que não tinhas que fazer daquele jeito. O escritor já passou por uma situação em que ganhou consciência após ter cometido um erro? Já, muitas. Já passei por situações que ganhei consciência lá para frente. Lá para frente é onde? Lá na dor. Eu ganhei consciência. Eu entendi que não tinha que fazer desse jeito. É, por exemplo, quando... não que aconteceu comigo, né? É, por exemplo, quando o moleque ele vai repetir a classe, né? Vai repetir a classe e ele depois entende que tinha que estudar mais. Tinha que estudar mais. Isso. É quando, por exemplo, você entende que tu estás a esforçar um relacionamento tóxico. São exemplos do nosso dia a dia, né? Aí você ganha consciência. Quando depois as coisas pioram para você. Então é sempre na dor que ganhamos consciência. Mas só na dor é lá onde a dor agudiza. E quando a dor agudiza lá? Ainda nessa deixa, né? O Lázaro começou com essa frase muito boa. Você já ganhou consciência na dor? Nossa. Ainda hoje eu ganho consciência na dor. Não, é uma questão rotineira, diária, né? Porque basta viver, basta estar vivo para sofrer. Exato. Então nos aprendemos todos os dias, né? Todos os dias. Isso. Por isso que eu achei um tema que você poderia muito desenvolver. E quem sabe desenvolver num outro livro, numa outra obra que você vem lançar futuramente. Exato. Isso. Ainda pegando a deixa do Lázaro, né? Eu tô aqui com seu livro aberto, Eurico. Tem uma outra frase. Tem uma outra frase que muito nos chamou a atenção, né? E essa frase é de sua autoria também, né? Você diz que embarque e desembarque simbolizam a tomada de um novo rumo. O trem continua... O trem que é o comboio em Angola, né? Isso, cara. O comboio em Angola. Você diz que o trem continua e há uma despedida acalorada nas plataformas. E o vão do trem à plataforma já é menos inseguro. Explica isso pra gente, por favor. Boa. Explico com muito prazer. A frase é essa que você fez a citação, né? Embarques e desembarques simbolizam a tomada de um novo rumo. O trem continua. E há uma despedida acalorada nas plataformas. E o vão do trem à plataforma já é menos inseguro. Exatamente. Aqui o trem que eu utilizo é o trem, na verdade, representando a vida.
Porque essa vida, a vida que nós temos, né? Essa vida que é vivida, essa vida que é vivida, ela é uma vida, na verdade, cheia de adversidades. Ela é uma vida que, na verdade, muitas vezes nos arrependemos por nós fazermos parte ou ela fazer parte de nós. Entrando nesse paradoxo linguístico, né? Então, aqui o trem que eu utilizo, na verdade, é esse trem. É o trem da vida. É o trem da vida onde você consegue cruzar com pessoas de várias etnias, você se cruza com muitas pessoas e essas pessoas, após o cruzamento com eles, vão representando já outra coisa para você no ato e vão representando uma outra coisa para você depois do ato. Então isso é uma metáfora. Ele é uma metáfora, faz lembrar exatamente. aquela música Eu tenho medo que o avião um dia cai, né? Eu tenho medo que o avião um dia caia. Isso, quando exatamente. a gente, enquanto mais moleques, né? Sim. Mais miúdos, a gente ouvia essa música e não entendia como assim o avião cai. Exato. E depois, com o tempo, você consegue entender que eles Aqui falavam que o avião, na verdade, é a vida. era a vida, É a né? vida. Era a vida. Exatamente. É. Exatamente. E aí, quando digo o vão do trem, porque é sabido que o trem, quando para na plataforma, né? Quando para na plataforma, para. Desembarque. O comboio. Vamos assim falar, né? O comboio. O comboio, é. O comboio, quando para na plataforma, para desembarques e embarques, há um espaço aí entre a plataforma e o comboio, o trem. Existe um intervalo aí, não é? Isso, um intervalo. Então, esse intervalo, se as portas do trem estiverem fechadas e o trem já não estiver na plataforma, já não representa o quê? Um perigo. Um perigo. Isso. Mas se elas estiverem abertas, representa um perigo. Certo. Então é isso, na verdade, que a vida nos tem. Depois dela passar, nos cruzamos com muita gente. Depois dela passar, já não representa um perigo. Eu acredito que, depois desse episódio de podcast que nós estamos aqui, eu, por exemplo, já não vou representar algumas coisas para esse episódio, este momento. Mas vou representar outras coisas para este momento. Então é isso que, na verdade, o livro faz referência. E é como tudo, né? É como tudo. Dizia uma grande frase de Sócrates, né? Sócrates dizia o seguinte. Sócrates dizia que ele tinha inspirações para a escrita, né? Ele dizia que tinha muitas outras inspirações para a escrita. E nessas outras inspirações para a escrita, ou seja, na verdade dizia o seguinte, né? Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Uma pergunta. Os livros, até não vou dizer os livros, né? O conteúdo de Sócrates era um livro de autoajuda? Entra assim em um debate com relação a isso. Certo. Se era ou não. Mas essa frase, nos dias de hoje, nós diríamos que é uma frase de autoajuda. E Sócrates dizia, para mim, escrever, estudar, ler, eu tenho esse meu hobby, essa minha alcunha, né? Conheça-te a ti mesmo. Então aí traz uma percepção. Tu podes, por exemplo, olhar para essa minha citação e trazer outra interpretação. Assim como também é passível de entendimento se a tua interpretação ser outra. Na verdade, as escritas nos trazem esse universo de pensamentos, né? É isso. Doutor, ou escritor, né? Vou tratá-lo por escritor. Isso. Ou pode ser Eurico. Escritor, do seu livro, você parafraseou Dr. Laurindo Vieira. Exato. Com a frase que ele diz, a ordem deve subpor o caos. Exato, exato. Dr. Laurindo Vieira foi e representou para mim e todos aqueles que são acadêmicos angolanos, e não só, um dos homens com maior coerência, um dos homens com uma intelectualidade acima da média. Era notório você sentir na abordagem dele, era notório você sentir na forma que ele desconstruía a sociedade, os fenômenos sociais, e depois assim construía. Então Laurindo Vieira também representou isso para mim, né? Laurindo Vieira representou isso para mim, representou aquele homem que na verdade devia ser seguido, né? Devia ser seguido, devia ser ouvido, e infelizmente já não temos ele fisicamente, né? Não temos ele fisicamente, mas é como dizem, né? Os homens partem, as obras ficam. Então estamos aqui para ainda beber muito daquilo que ele nos deixou de áudios, nos deixou também de escrita. Então não tinha como eu não citar ele no meu livro. Eu fiz uma citação dele, né? A ordem deve sobrepor o caos. Exatamente. É uma frase dele que eu gosto muito. Gosto muito. Realmente, parabéns. Obrigado. Errado já está, Eurico. Errado já está. Você acredita que erros não podem ser revertidos? Ou essa frase tem um significado mais profundo? Ela tem um significado mais profundo, claramente. Mas os erros claramente que podem ser retificados. E os erros até devem ser retificados.
Porque se você comete o mesmo erro 2 vezes, isso até é diabólico. Mas eu trago algo Aham. aqui para você, Eurico. Sim. É na dor que ganhamos consciência. Exato. Para ganhar consciência, temos que passar pelo processo de dor. E para Exato. ter dor, temos que errar. Exato. Tem uma ligação? Na verdade, ela não tem ligação. E aí quando eu vou chegar, gostei, hein? Ela não tem ligação. O que acontece? Errado já está. Quando alguma coisa está errada, o que você faz? Piora, né? Não, nem sempre piora. Mas pode piorar. Não, ela pode piorar, tudo bem. Errado já está. Está errado. Ok. Vai piorar, né? No Vai momento... piorar como? Se errado já está. Se ela piorar, piora. Não, pode piorar. Ela, Não. ela acaba por piorar no erro. Não, existe o Mas é erro. errado. Mas no Existe o momento pior você do pior, pensa em né? reverter a situação. É. Sempre você vai pensar em reverter a situação. Exatamente onde eu quero chegar. Em reverter a situação. Porque, por exemplo, vamos aqui ver alguma coisa. Pegamos nessa garrafa com água, colocamos água aqui na mesa. Está errado o que nós fizemos, né? Está errado esse ato. Mas agora ela pode piorar. Mas piorando, ela acaba por piorar no erro. Então errado já está. Eu quando trago aqui esse contexto, errado já está, é nós não termos uma vida ilusória. Né? Ela até acaba por conectar-se com realismo e ilusão, né? Que eu também trago no livro. É nós não termos uma vida ilusória. É nós entendermos que se fizemos errado ou se acabamos por errar, entender que errado já está. O que é que nós temos que fazer nessa situação? Pra melhorar, É né? procurar melhorar. É procurarmos dar volta à situação para nós encontrarmos as soluções para quê? Para aquilo que nos impeliu a errar. E quando não existem soluções? Tem sempre uma solução, cara. Tem sempre uma. Há aquele velho ditado, né? Há soluções para tudo. É soluções para tudo. Só não pra morte. Só não para morte. Com a morte. E se não tiver solução, continua a errar, que vai ter Continua a solução. É. Como é que diz? Como é que disse? Água bate em pedra dura até que Fura. 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 Isso. Exatamente. Olha, no seu livro você também falou sobre a âncora. Âncora. O que é que a âncora representa para ti? Exatamente. O que é que isso significa no seu livro? A âncora te prende ou dá estabilidade? Agora vamos só aqui ver uma coisa. Não, porque... Não, tá certo. Porque há uma questão. Isso. O Lázaro colocou essa questão certeira. Exato. Foi. A função da âncora. Quando você fala da âncora, né? A âncora te prende ou te dá estabilidade? Vou responder essa questão. Mas agora uma pergunta assim para vocês. Vocês são meus amigos, meus irmãos. Os temas não tão gostosos no meu livro. Não, realmente, olha, leitura muito realmente gostosa. está muito gostoso. Né? Só que o que é que tu fizeste? Parece que tu não terminas, aí você traz ansiedade. Você atiçou. Atiçou o problema. Essa é a primeira temporada de Round 6. A primeira. É. Então esperamos a segunda temporada Tem a e então segunda. viveremos a esperança. Tem a segunda. Temos que esperar. Porque você E na tem segunda não confie num jogador número 1. jogador É sempre o errado ele. É sempre o errado. O errado já está. Errado já está. Mas fala um pouco da âncora, Eurico. Sobre a âncora, né? Fala um pouco da âncora, Eurico. Sobre a âncora. Na verdade, a âncora, assim como é utilizado nas embarcações, né? Nas embarcações, ela é utilizada na vida marítima, ela é utilizada para dar estabilidade, ela é utilizada para dar equilíbrio nas embarcações, né? Para quando tiver, então, as turbulências, ela tiver aí bem fixa a sua embarcação. O mesmo eu trago essa questão da âncora nas nossas vidas. Nós temos que procurar nas nossas vidas encontrar uma âncora. Afinal de contas, qual é a sua âncora? Eu quando digo aí âncora, porque o meu livro é Vivemos a Esperança, né? Ela é um livro que quando eu coloquei nas plataformas me perguntaram, autoajuda? Eu disse sim. Então, esse tema Vivemos a Esperança é um tema que representa isso, uma autoajuda para nós. E como é uma autoajuda para nós, significa que se algo é autoajuda para você, você está sobre uma determinada turbulência emocional. Isso. Essa tua turbulência emocional, claramente que ela precisa estar equilibrada. E se você não se identificar, por exemplo, no tema errado já está, ou no tema realismo ou ilusão, tens que se identificar lá na âncora. Tu tens que, por exemplo, encarar que o teu problema, o problema que tiveres, já dizia o grande filósofo Chalmers, onde dizia o seguinte: devemos encontrar soluções, devemos encarar as nossas adversidades, a solução. Então, é termos a âncora nas nossas vidas para que ela seja um equilíbrio para nós mesmos. Temos que olhar para a âncora como sendo um equilíbrio. Por exemplo, eu trago lá também no livro um exemplo da Maria. A Maria
ela, quando começou a passar por uma adversidade na vida, começou a passar por um problema muito, mas muito preocupante, assim representando para ela, ela procurava estabilidade. Qual era a estabilidade que ela procurava? Na pintura. Ela era uma moça que gostava muito de pintar. E sempre que pintava, ela estava equilibrada consigo mesma. Quando terminava a pintura, ela estava logo aí a pensar novamente no seu problema. Mas só que quando ela foi ter com o psicólogo disse é que existe um período para você ultrapassar esse teu problema de forma emocional, né? Porque se você tem um problema, tu até podes passar o problema de forma emocional, mas o problema esteve lá. Então, o psicólogo disse, então isso é uma questão de tempo que você vai ultrapassar, mas continue a fazer o que você estava a fazer, que é encontrar o conforto na pintura. Então, aquela âncora, aquela pintura representou a âncora da Maria. Ela encontrou a âncora dela, que é o equilíbrio, que não a fez desmoronar ante aquela situação que ela passava. Então, quando nós olhamos para a âncora, é nós olharmos para aquele elemento que é utilizado nas embarcações, na vida marítima, também encontramos e procuramos nas nossas vidas. Por exemplo, há pessoas que são perguntadas assim, quando tu estás triste, o que é que tu gostas de fazer? Eu vou para o parque com o meu cachorro, vou para o parque com o meu gato. Essa é a âncora dela. Âncora. Certo. Eu gosto de ouvir músicas. Aquilo é a tua âncora. O professor Clóvis de Barros Filho, ele tem uma frase que muito me cativa. Eu sou extremamente fã desse senhor, né? Ele diz o seguinte: leva o tempo que precisar para descobrir qual é a tua praia. Isso. E quando você descobrir a tua praia, não recua ante a qualquer pretexto. Exatamente. E eu convido a todo mundo que não leu ainda o livro, né, que faça a leitura do livro, porque na verdade é uma leitura muito, muito boa. Que nem você fala da âncora e olhando para todo esse percurso, para tudo que foi conversado até agora, eu consigo entender que a âncora, muitas das vezes, é o que te conforta. Exatamente. A âncora é o trabalho, a âncora é a família, né? Qual é a sua âncora, Lázaro? Olha, os amigos. Na sua definição, na sua explicação, creio que a minha âncora é a minha família. A família. É a minha família. A âncora é a minha família. Acho que é o maior suporte de todo mundo. Um homem sem família é um homem sem história, É um né? homem sem história. Nossa, é verdade. Mas ainda, escritor, sobre a literatura. O que é literatura ou qual é o impacto da literatura na sociedade? Boa. Qual é o impacto da literatura na sociedade, né? As sociedades, elas vão crescendo em função do quê? Elas crescem em função de depoimentos, né? As cidades crescem em função de depoimentos, as sociedades crescem em função de identidade e, acima de tudo, também elas crescem em função daquilo que é o desenrolar do mundo à sua volta, né? Porque é importante percebermos que se nós estivermos inseridos somos parte de uma sociedade, né? Essa é a nossa sociedade, por exemplo, né? É entendermos que se o mundo afora está a caminhar para lá, do além, é nós entendermos que nós também temos que caminhar para lá, do além, nesse desenvolvimento que se observa. Temos também que andar, claramente, só não esquecendo as nossas raízes, mas também, se nos prendermos em não esquecermos as nossas raízes, estaremos a ser obsoletos, né? Estaremos a ser obsoletos. Então, a escritura tem um impacto importante nas sociedades, porque as sociedades elas crescem em função também das literaturas. A literatura é uma modalidade artística, onde tem o elemento de trabalho, onde tem a matéria-prima, a palavra, né? É na literatura que, por exemplo, você encontra a identidade dos povos. É na literatura onde você, por exemplo, encontra a identidade de uma nação. As nações, por exemplo, elas são identificadas muitas vezes através da literatura, né? Então, toda a sociedade que ela vai caminhando para lá do além, claramente que ela teve uma literatura de impacto. E nós temos, por exemplo, grandes escritores que vão escrevendo sobre uma sociedade. E as sociedades, elas como é que se diz? Até meio que a brincar disse que são substituídas, né? Hoje em dia temos uma sociedade, depois temos uma outra sociedade. E quando me refiro a sociedade, me refiro mesmo de pessoas. Esse processo de passar, né? Esse processo de passagem que vai fazer com que aquela sociedade que vai estar mais para além, por exemplo, hoje em dia, temos um Brasil com uma sociedade, temos uma Angola com uma certa sociedade. Mas daqui a 50 anos, a sociedade daqui a 50 anos vai ser a mesma de 2025? Claramente que não vai. Então,
a sociedade de 2025 vai escrever, vai encontrar na literatura o meio ou a modalidade de escrever sobre aquela sociedade, sobre aquele país. Então, na escrita dessa determinada sociedade, desse determinado país, então é aí também onde acabamos por encontrar aquilo que eu anteriormente me referi, a identidade. Então, a literatura tem um grande impacto no desenvolvimento das sociedades. Ela tem esse impacto. Obrigado. E muitos dos países no processo de descolonização foram obedecidas em função da literatura. Certo. Tá, Eurico, obrigado pela excelente resposta, né? No início da nossa conversa, nós perguntamos para você o seguinte: na questão da cultura brasileira, né? O que você levaria para Angola? Isso. Agora eu tenho uma outra questão. A minha questão é a seguinte: Eurico, como escritor, Sim. qual é o papel do escritor para a mudança das sociedades? Ok. O papel do escritor para a mudança das sociedades, né? E eu aqui vou dizer que não sou o escritor, mas aqui entram várias outras entidades, né? E falando de outras entidades, eu vou citar aqui três, vamos citar três, sendo a terceira os escritores, né? Não, os escritores vão estar já na terceira, né? Vão estar já na terceira, que é a classe artística, porque os escritores fazem parte de uma classe, que é a classe artística, né? Porque a escrita é uma arte. Existem três elementos que são fundamentais para a mudança ou para impulsionarem a mudança de uma sociedade. Estamos a falar primeiramente do Estado, através das suas políticas de governação, que vão, então, assim, vão ter como público-alvo a população, né? A sociedade. Certo. E temos o outro elemento que são a classe artística, aqui entrando na escritura, na arte de escrever, e temos o terceiro, que vão ser as igrejas. Então, estes três elementos são os elementos cruciais para a mudança de uma sociedade. São esses elementos cruciais para a mudança de uma sociedade. Se nós não tivermos uma observação, ou esses elementos não estiverem pautados em valores de ética e moral, você tem uma sociedade degradada. Ainda que um único elemento trabalhe para isso, por exemplo, a classe artística, ainda que, por exemplo, o escritor trabalhe para a mudança de uma sociedade, mas ela não avança. Que tipo de sociedade nós temos hoje? Uma pergunta que talvez seja necessário nós respondermos. Será que é a sociedade que Bauman falou? As sociedades líquidas. Hoje, por exemplo, meio que à volta nós encontramos uma sociedade que identifica-se nisso. É sabido que nós temos uma sociedade diferenciada. Uma sociedade que vem, por exemplo, de povos de várias outras nações, uma sociedade que vem de povos de culturas diferentes e de educações diferentes. Mas é nessa dicotomia da vida e da sociedade que nós temos que encontrar e procurar o quê? Padronizar. E encontrar os valores morais, valores de ética da sociedade. Certo. Então, é importante que a cultura, que a arte da palavra, que é a escrita, esteja lá. Porque assim nós conseguimos mudar a consciência. Para que eles não ganhem consciência na dor. Exatamente. Mas temos que sentir a dor para ganhar consciência, né? Sentir a dor para ganhar consciência. Temos. É necessário. Escritor. Senão a vida não é bem gostosa. Escritor, no contexto global, como é que você vê a literatura angolana? A literatura angolana, como é que eu vejo? Responder essa pergunta é meio que assim. Eu li sobre bons. Angola tem bons escritores. Angola tem bons escritores. Eu acredito que talvez seja a nossa falta, né? Não, a falta é quando tem ausência, né? Isso. Então não é ausência, não diria. Eu diria talvez a maior expansão. Isso, expansão. Eu diria que nós temos bons escritores com caneta pesada, como dizem os músicos, né? Com caneta pesada. Temos bons escritores, mas o que talvez nos faltaria é a expansão. Certo. Talvez o que nos faltaria é plataformas destes mesmos escritores se apresentarem. Eu convivi com muitos escritores. Eu, por exemplo, um ano antes de eu vir para o Brasil, eu fiz parte de uma mesa de debate numa das casas de cultura em Angola. Eu fiz parte de uma mesa de debate, debatemos sobre vários assuntos, né? E após o término deste mesmo debate, nós nos cruzamos nos corredores, né? Nos cumprimentamos, elogiamos um ao outro pela forma em que expressava as suas ideias, e eu via muitos com um livro na mão. Quando olhava lá no livro, tinha um rosto
que era o mesmo rosto da pessoa que eu estava a conversar. E eu perguntei, seu livro? Ele disse, sim, meu livro, escrevo já há uns 5 anos, escrevo já há uns 4 anos. E eu elogiei, não elogiei o livro, porque eu não tinha contato com aquele conteúdo, elogiei a prática. Então eu diria que assim como eu estava naquele momento, conheci muitos jovens que estavam no anonimato, a Angola com 18 províncias que tem, agora parece que tem mais, né? Em função Isso. da nova... Isso. da nova, como é que se diz? Nova política administrativa, Isso, né? aumentou-se. Isso. Algumas províncias. Então, nós temos muitos bons escritores. Certo. Temos uns que são bem conhecidos, né? Mas temos muito bons escritores. O que lhes faltaria, na verdade, é plataformas. Eu, quando lancei o meu livro, muitos deles entraram em contato comigo. Eu digo como eu faço também para conseguir escrever. Até escrever eles já conseguem, porque eles escrevem, né? Como é que eu faço para conseguir produzir a parte da diagramação, questões muito técnicas, como faço para depois lançar para as plataformas digitais. Então nós temos muito bons escritores. E se nós assim caminharmos na questão de procurarmos trazer esses espaços para eles tiverem expansão, nós vamos evitar muita coisa. Como se diz na gíria, eles são mesmo mau. São maus, são São bons, mau. São muito rijos. São muito rijos, são lixados. Rijos de caneta, né? Rijos de na caneta. Bem, Infelizmente, o tempo está a ser escasso para nós. Não sei se o Armindo tem mais alguma pergunta. Mas não. O tempo está contra nós. O tempo Tá contra nós? nós. Sério? O Não, tempo sério. está contra nós. Eu não vi o tempo passar. Não, eu não vi o tempo a passar. O Não, eu não vi o tempo a passar. Não vi o tempo tempo está a contra passar. nós. Mas eu ainda tenho a última pergunta para fazer no escritor. Escritor. Essas últimas perguntas. Não, mas uma pergunta. Lá vem o Lázaro e seus mistérios. Acho que é uma pergunta muito leve, muito suave. Ah. Escritor, o que é vida? Que é a vida? As perguntas. O que é vida para o escritor? Que é a vida. Eu vou dizer assim, com toda a modéstia necessária, né? Eu conceituar o que é a vida, eu acredito que estaria a bater a porta do precipício, né? Estaria a bater a porta do precipício, porque eu li e entrei em contato com muita gente que definiu vida e para eles foram infelizes. E são pessoas que têm anos de estrada na questão da escrita, na questão da leitura. E quando digo anos de estrada, mesmo é anos de estrada. Talvez a minha idade é a metade do tempo que ele começou a escrever. Então, muitos deles definiram a vida, mas ainda assim foram infelizes. Uns disseram que a vida é dor e sofrimento. Uns disseram que a vida é aquele intervalo em que estás vivo e você está morto. Uns dizem, por exemplo, que a vida é a parte mais gostosa do universo. Uns dizem que a vida é só banal, é uma tristeza. Então acredito que se eles foram infelizes, eu ainda preciso ler mais um bocadinho e procurar ter mais experiências para me definir o que é a vida. O que posso adiantar é que viver é bom e é triste também. Certo. Viver é bom e é triste. Obrigado, Eurico. Então chegamos na reta final do nosso podcast, né? Eurico, Que vocês foi um acharam? prazer enorme ter Foi você um aqui, bate-papo né? muito gostoso, O que né? vocês acharam? Não, foi um prazer enorme ter essa conversa com você. Foi uma conversa muito esclarecedora, né? Mergulhamos no teu universo literário, né? Ok. Então, nós agradecemos por aceitar o convite, o desafio, né? Um convite para você e um desafio para a gente, né? Certo. Porque começamos hoje Exato. e que venham mais podcasts, né? Exato. Com temas tão legais que nem o de hoje, né? Exato. Com convidados à altura, A altura, né? né? E É vai na ter, dor que ganhamos vai consciência. Vai ter. E o que vocês acharam? Não, foi uma maravilha e esperamos que aconteça mais vezes e esperamos trazer outros convidados aqui Ok. para esse bate-papo. Escritor, muito obrigado. Muito obrigado, tá? Como se diz em Angola, tua lá com moche. Tamo junto. Tá? Aquela que já Tamo domina. junto. Aquela que já domina. Aquela que já domina.